Queridos, com vocês novamente, Pastor Onéas César Filho, Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, o nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. Nós estamos chegando nesta aula, se eu posso chamar de aula, né? Nós estamos chegando ao capítulo 18. Já estamos perto do fim do livro do Apocalipse. Eu cumpri até aqui o meu compromisso com os que vem assistindo às aulas, isso é muito importante, e eu gostaria que você que tem assistido às aulas, ao fim do curso, passe uma mensagem para mim, eu ficarei alegre, dizendo aqui mesmo, através do YouTube, não é? Falando que você fez todo o curso. Isso vai ser muito importante para o meu coração, me animando a prosseguir, não é? Eu tenho também um curso sobre o livro do Gênesis, mostrando a esperança messiânica no livro do Gênesis. O Gênesis é todo redenção. E quem sabe a gente vai colocar depois para aqueles que querem de fato se aprofundar na palavra de Deus. O estudo do Gênesis é muito interessante. Mas hoje, capítulo 18 do Apocalipse, nós estamos tratando da Grande Babilônia. Esse sistema político-religioso, mais o lado religioso, não? Mas também político do sistema do anticristo, na grande tribulação, o governo mundial do anticristo. Ele será auxiliado, estará ao seu lado, o que a Bíblia chama de a besta cordeiro, um líder mundial, um falso profeta que estará dando apoio à besta. Portanto, vamos neste momento ao capítulo 18 do livro do Apocalipse. Pegue sua Bíblia e vamos em frente, porque está de fato muito interessante, ok? Vamos lá. Aí está, capítulo 18, a queda da Grande Babilônia. Nós vimos no 17 a Grande Babilônia, agora nós vamos ver a sua queda. Vamos lá? Introdução. Este capítulo continua tratando da Grande Babilônia e da sua queda. Ele é muito parecido, muito mesmo, com os capítulos 50 e 51 de Jeremias, onde ele fala também da queda da Babilônia do seu tempo, do tempo de Jeremias. Essa Babilônia, veja, de Jeremias é aquela antiga, aquele reino que havia ali na Mesopotâmia, naquela região, e agora nós vemos uma nova aparência, uma nova roupagem dessa Babilônia neomoderna que vai ressurgir, como falamos também do ressurgimento do Império Romano. O sistema religioso é chamado de Grande Babilônia. Vamos em frente então, vamos ver a queda dessa Grande Babilônia. Por que o nome Grande Babilônia? Babilônia é símbolo de luxo, de riqueza, de domínio, poder, mas também de confusão. Babilônia vem de Babel, aquele reino antigo, lá de trás, né? De Babel está, a sua história está narrada no livro do Gênesis, inclusive falando de um personagem tremendo chamado Nimrod. Babilônia significa cativeiro, mas especialmente significa confusão. Ali, em Babilônia, né? Israel esteve cativo por 70 anos. Babilônia é símbolo da arrogância, da vaidade humana. E a Bíblia trata essa cidade, o poder que ali se consolidará sobre o mundo, como a Grande Babilônia. Veja que chama de grande, acrescenta para mostrar que será de fato um reino ainda maior do que o do passado, do que da história passada. É chamado de Grande Babilônia. Vamos, portanto, continuando. Vamos aos versos 1 a 3, capítulo 18. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a Grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Aí está, caiu, caiu a Grande Babilônia. É uma exclamação
e diz isto: a sua queda aqui já é um fato consumado. Observe o verso 3. Ali fala de quanto as nações e os seus reis se prostituíram com ela. Eu acho interessante, pastor Onéas, maravilhoso isso, que diz que um anjo de grande poder, veja bem, um anjo de grande poder. Eu vou ler novamente sobre esse anjo, diz assim: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Um anjo. Aqui não é Deus, aqui não é o Senhor Jesus Cristo, não é, é um anjo. Mas veja que um anjo de tamanho poder, anjo de Deus, que diz o texto que a terra foi iluminada com a sua glória. Deus envia um tremendo de um anjo, tremendamente grande, cheio da glória, sempre a glória de Deus, para fazer esse anúncio, o que quer mostrar que a queda dessa Babilônia aborrecível, dessa grande Babilônia, é uma coisa que satisfará o coração de Deus, de tão terrível que essa grande prostituta será. Aí está, interessante mesmo. Vamos ao verso 4. Diz assim o verso 4: e vi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Destaquei: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Mas tem mais: e não incorras nas suas pragas. Quer dizer, participa do pecado, receberá as pragas. Aí está. Perdoe. Este é um aviso aos que não terão aceitado a marca da besta. Este é um aviso aos que não terão aceitado a marca da besta, aos que resistirão ao governo do anticristo. Aqui, o sair é como fugir dela, algo assim. Fujam das suas seduções, não caiam na sua rede. É um alerta de Deus ao seu povo: tenha cuidado, meu povo, povo meu, sai disso, não sejas participante desses pecados. Nós precisamos entender isso, mesmo nós, que eu acredito, não estaremos aqui quando vier este governo iníquo, a grande tribulação, a grande Babilônia. Não estaremos aqui. Eu espero que você esteja pronto para subir com o Senhor. Aí está, não é? O alerta de Deus: sai dela, sai, povo meu, fuja disso, para não seres participantes dos seus pecados. Aí está, vamos mais, versos 5 a 9, diz assim: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tem mais, vamos juntar porque há um sentido só nesses versículos. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu a beber, dai-lhe a ela em dobro. Aí está, vamos mais um pouquinho adiante. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe dado outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e chorarão sobre ela, e prantearão, quando virem o fumo do seu tormento. Aí está, estou assentada como rainha. Gente, isso aqui é impressionante, hein? Vamos lá. Assim como Brasília, por exemplo, a nossa capital, é a sede do Estado brasileiro, Roma será a sede do sistema político mundial do anticristo. E esse poder, esse sistema de governo mundial, com sua sede naquela cidade, é chamado de a Grande Babilônia. Dentro desse sistema político de domínio mundial estará o sistema religioso central. Assim como em Brasília estão os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, formando o Estado brasileiro, em Roma estarão o poder político e o poder religioso. Pastor Onés volta aqui, já naquela Roma antiga,
do tempo de Nero e do tempo dos outros, né, imperadores romanos. O Império Romano foi um império eminentemente religioso, político-religioso. Havia o culto ao imperador. Esse império vai voltar. Eu já disse a vocês na aula passada ou retrasada que o Império Romano ruiu anos depois do Senhor Jesus, se dividiu em 3. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar, a besta vai subir do mar, no sentido de que vai, de certo modo, ressuscitar esse império e ele vai voltar sobre a terra. E isto será de novo em Roma. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos queridos, é que o Senhor fala de retribuição. Retribuição. A Bíblia fala de leis da semeadura e leis de retribuição, né? O que o homem semear, isso ele ceifará. Dai e dar-se-vos-á. Porque aquilo que o homem semeia, aquilo que o homem faz, ele colhe no mesmo sentido, o retorno vem, não é lei do retorno não, mas a verdade é que vem da parte do Deus justo, na mesma forma da sua iniquidade, vem o castigo sobre o homem. E essa grande Babilônia deu a beber esse vinho da sua prostituição, ela se manteve com orgulho, reinou com os reis da terra, e o Senhor vai dar a ela a beber desse próprio vinho da sua prostituição, esse cálice terrível de juízo sobre essa grande prostitutas. E diz, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Dai-lhe a ela, como vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. É o juízo terrível de Deus. Por isso que nós vimos ainda há pouco que um grande anjo cheio de glória que resplandecia sobre toda a terra, esse anjo vem anunciar o juízo dessa grande prostituta. Ao ver a expressão acima, estou assentada como rainha, lembro-me de Nabucodonosor e Babilônia. Ele contemplou a glória do seu reino e orgulhou-se dela, mas lhe veio uma voz do céu mostrando a sua queda. Voltamos a nos lembrar da palavra. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Não há nada que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. A palavra de Deus é a verdade. A palavra está dizendo, em suma, não existe nada novo debaixo do céu. O que é hoje já foi no passado. E assim também, veja bem, a marca de fundo das profecias do Apocalipse. Falei para vocês aqui, pastor Honesto falou muito do Apocalipse, boas partes do Apocalipse estão no livro do Êxodo, em Moisés, no deserto, com Faraó. Está ali, a Bíblia explica a Bíblia. E isso que nós vemos está lá no passado, apontando para esse futuro que já está próximo de nós. Aí está. Há algo interessante. Gente, preste bem atenção nisso. Eu disse a vocês que eu ia revelar uma coisa sobre a grande Babilônia tremenda. Vamos lá. Há algo interessante que precisamos comentar com toda a isenção de ânimo. Você que está me ouvindo, me vendo, você já observou que a Igreja Católica Romana, sempre que possível, constrói os seus templos nas colinas, nos lugares mais elevados, nos pontos mais superiores da cidade? Você já percebeu isso? Seus templos, sempre que possível, ficam acima do nível normal, né, das cidades. Isto tem um sentido espiritual. Ela busca estar no trono de cada cidade onde está instalada. Esse é, diríamos, um fator psicológico de domínio sobre a cidade, mas na verdade é mais que um fator psicológico, é um fator espiritual. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer a você agora. Desde menino eu lia a palavra de Deus, eu lia a Bíblia, nem sabia que seria um dia pastor de ovelhas, estaria falando do Apocalipse. E um dia eu perguntava as coisas de Deus à minha mãe. Minha mãe conhecia bem a palavra, uma mulher espiritual. E eu um dia perguntei, mamãe, por que eu tenho observado que, de um modo geral, sempre que possível, em cada bairro aqui no Rio de Janeiro, em cada cidade por onde a gente passa, os templos da Igreja Católica estão sempre na colina, sempre sobre a cidade.
num plano superior à cidade. Por que isso? E ela não era naquele tempo tão velha, mas a minha querida mãe respondeu: filho, a Bíblia responde isso no Apocalipse. É porque ela é a rainha que está sentada sobre muitas águas. Eles colocam o templo, veja bem, seus templos, suas paróquias, numa posição elevada em relação à cidade para dominar sobre a cidade, ter o domínio. Aqui no Rio de Janeiro tem aqui um município, tá? Em uma cidadezinha chamada São João Marcos, fica aqui no caminho para São Paulo. Veja, São João Marcos era uma pequena cidade que foi alagada. Construiu-se uma usina hidrelétrica, o lago fechou, acabou com a cidade, retiraram os moradores, transferiram e fizeram uma comporta ou uma barreira, uma barragem, e encheram. O lago foi enchendo e a cidade submergiu, está lá embaixo desse lago. Não é muito longe aqui da zona oeste do Rio, de Itaguaí, ali para trás quem vai na Via Dutra. E São João Marcos, veja, a cidadezinha foi alagada, transferiram o povo de lá, por essa represa. Mas quando o nível da represa abaixa, o que aparece é a torre da igreja. E eu fico olhando aqui no bairro de Campo Grande, por exemplo, a igreja está numa colina. No bairro de Cosmos tem duas igrejas. Uma não está bem no centro do bairro e não tem morro no centro do bairro. Mas a outra está lá um pouquinho adiante, mais no mesmo bairro, lá em cima na colina. A de Paciência, um bairro do Rio de Janeiro chamado Paciência, aqui perto de nós, na Zona Oeste, também está na colina. A de Santa Cruz está na colina. E a gente vai vendo, observa na sua cidade se isso também não acontece. É um fator de domínio sobre a cidade, assim também como o toque dos sinos. Pode ter um sentido oficial os sinos tocarem, mas na verdade tem um efeito psicológico e espiritual de domínio sobre a cidade. Estou assentada como rainha, assentada, veja, sobre muitas águas. Estou assentada como rainha. Eu sei que eu posso arrumar muitos problemas para mim, contestações, mas a verdade é que a igreja chamada de uns séculos para cá de católica sempre teve um desejo de domínio sobre o mundo. Eles dizem mesmo, isso é sabido por quem quer ser honesto em seus pensamentos. Hão de concordar comigo essas pessoas. A igreja católica fala de nós que éramos chamados de protestantes, mas que já não somos mais chamados porque já não protestamos mais. Nós também não estamos valendo grande coisa, não. Como evangélicos, como organização cristã terrena, nós estamos terríveis, inclusive precisando de uma nova reforma. Mas não, eu já falei, não terá nova reforma. Agora é tempo de separar o joio do trigo. Também não somos grandes coisas, não. Mas, veja, eles dizem que querem trazer de volta para o seio da igreja-mãe os filhos rebeldes. Esses filhos rebeldes somos nós evangélicos, ou como chamávamos a nós mesmos no passado, protestantes. O domínio católico no passado, lá nos séculos passados, foi terrível, foi tremendo. Papas constituíam reis de nações e destituíam reis. Mandavam muitos cardeais mandavam muito. Houve um cardeal chamado Richelieu que mandava muito. O domínio da Igreja Católica no passado sempre foi muito grande. Hoje não tem sido. Já não tem mais o poder, mas tem a influência. Os reis da terra convergem para Roma. Nós sabemos disto, não há que se negar. Eu quero trazer o estudo do Apocalipse a você de modo transparente, haja o que houver. Observação. Creio que a Igreja Católica Apostólica Romana, através de um Papa, seja a cabeça da besta Cordeiro, capítulo 13. Porém, esse sistema religioso terá a participação de outras religiões. Essa será fruto de uma reunião de religiões, inclusive do evangelicalismo, de evangélicos que vão dar apoio, formando uma grande igreja que chamamos de igreja apóstata. Porém, na minha opinião, a liderança será daquela que hoje chamam de a Igreja de Roma.
Não desejo ofender ninguém com isso, mas tenho de expressar o que vejo na palavra de Deus. Se quero apresentar um bom trabalho, inclusive já citei que haverá igrejas evangélicas nessa associação. Pois bem, eu, pastor Onésio, volto aqui para falar a você. Eu não sei ainda se farei, mas talvez eu faça. Na próxima aula seja uma aula especial em que eu vou dar o que eu chamaria de não um testemunho, mas um testemunho triste de como nós evangélicos estamos corrompidos. Se você é católico, eu pedi na aula passada, não desista, continue, porque eu vou falar de nós evangélicos também. Eu disse ainda há pouco, nós estamos precisando em termos de uma nova reforma protestante. E uma reforma que viesse para nos reformar a nós evangélicos, que reformamos através de Lutero, a igreja da época que hoje é a igreja católica. Nós estamos precisando, porque a corrupção no nosso meio, gente, é muito grande. Mas não virá essa reforma, essa segunda reforma, foi uma só. Agora é hora de separar o joio do trigo. E eu quero dizer uma coisa a você. Eu conheço uma história. Eu vivi essa história, não lá com o protagonista, no lugar para onde foram pastores. Mas pastores amigos meus foram para lá. E eu vivi através deles essa história, uma história que eu quero contar a vocês. Eu acho que vou contar na nossa próxima aula. De como pastores corruptos no Brasil tentaram cooptar homens de Deus, homens sérios, para uma seita apóstata de um falso Cristo, pastores comprados por dinheiro. Levaram pastores sérios do Brasil, centenas de pastores do Brasil e de outros países da América do Sul para o Uruguai, para Montevidéu, para um congresso com o reverendo Moon, o falso Cristo da Igreja para a Unificação do Cristianismo Mundial. Um falso Cristo que já morreu e já foi para o inferno. Pastores trabalharam para levar centenas de outros de forma escondida, obscura, latente. Nós temos isso no nosso meio. Portanto, agora eu estou falando de nós evangélicos. Nós estamos muito sujos. E parece que o Espírito Santo está dizendo de novo para homens sérios: saiam dela, povo meu, saiam desse sistema, esse sistema evangélico corrupto. A apostasia está no nosso meio. Não vamos só falar dos católicos da Igreja de Roma, que liderará a grande Babilônia. Nós no sentido de igreja, parte da igreja evangélica que está aí, vai ficar na vinda de Cristo e vai dar apoio a esse sistema religioso. Então, como povo evangélico, somos tão culpados. E o Senhor está dizendo agora, homens de Deus e mulheres de Deus, a servos e servas de Deus, saiam disso, saiam disso. Quantas igrejas falsas, pastores mentirosos, ladrões, corruptos, frequentando os noticiários policiais cada dia, cada semana um escândalo, cada semana um escândalo. Não será muito. Eu vou narrar o testemunho na nossa próxima aula. Verso 10. Vocês viram que o pastor Onésio fica indignado, porque não são só os católicos, não. Tem muitos de nós lá. Vamos ao verso 10. Estando ao longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Numa hora veio o seu juízo. Vimos que os reis porão essa mulher desolada e nua. Aqui diz que o seu juízo veio numa hora. Entenda, não é hora literal, é no momento, de repente. Isto é, de repente. Hoje existem meios bélicos no mundo, mísseis, bombas atômicas, etc., de destruir essa cidade em um momento. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisto. O anticristo instalará o seu sistema em Roma, o Império Romano restaurado, a capital, Roma, a cidade das 7 colinas, como nós vimos, não há que se negar.
Mas quando ele consolidar o seu poder, o desejo dele não é ficar sempre em Roma. O grande desejo do anticristo é reinar a contar de Jerusalém. Ao fim dos 3 anos e meio, a primeira metade da semana de anos, ele vai transferir o seu poder para Jerusalém, porque terá reconstruído o templo, ou permitido, propiciado aos judeus, reconstruir o templo, será aclamado como Messias, dominará sobre o mundo. Ele transferirá o seu governo para Jerusalém, porque a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque o desejo original dele sempre foi o de ser igual a Deus. E ele também quer que o seu Messias, o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele quer que o seu Messias, o anticristo, reine em Jerusalém. Satanás cobiça Jerusalém. E ele vai transportar o seu reino para Jerusalém e ele vai descartar Roma. Roma será destruída num momento. No momento será destruída. Aí está. Versos 11 a 15. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. Veja, vamos lá. Choram e lamentam os mercadores da terra. Muitos prantearão a sua destruição, aqueles que mantinham relação direta com ela. Eles vão chorar. E essas mercadorias que a gente vê, eu não sei, eu não estou agora com o próximo slide, mas devo falar mais sobre isso. Essas mercadorias que nós vemos de prata, de ouro, de escarlata, de linho fino, de tudo isso, é uma figura de linguagem das delícias com que os reis da terra, os dignatários da terra, os grandes e poderosos, se banqueteavam e compravam a relação, na verdade, espiritual que eles tinham com essa cidade, com esse sistema romano, quando verem Roma incendiando, ardendo, destruída, vão lamentar sobre ela. Aí está. Versos 16 a 19. E dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, olha de novo, gente, púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Verso 18, perdão, verso 17. E todo piloto e todo que navega em naus e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, vendo o fumo do seu incêndio, e clamaram dizendo, que cidade semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando e lamentando e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. O luxo, as riquezas, a opulência, tudo se foi. Agora só resta uma desolação. Esse é o resultado daquela que disse, estou assentada como rainha, não sou viúva e verei o pranto. Significa, não sou viúva, nem verei o pranto. Estava em delícias, estava dizendo que estava sentada como rainha, que não era viúva e nem veria o pranto, mas veio o seu pranto, o seu choro, num momento. Aí está. E os mercadores da terra significa todos aqueles em todo o mundo que tinham relação espiritual, religiosa com ela, que compravam das suas mercadorias, quer dizer, compravam dos seus editos, das suas palavras ditas espirituais, das suas dispensações, da sua vaidade de ser a igreja verdadeira. Tudo isso Roma despertará nos seus seguidores, nos seus admiradores, um pranto profundo. E diz que os operadores das naus, dos navios, olharão do mar e verão a cidade em chamas e lamentarão sobre ela. Por isso, eu repito, que tudo começou lá atrás, quando o Senhor enviou um grande anjo, cuja glória resplandeceu sobre toda a terra. Um anjo. E eu disse,
da abominação que essa cidade é para Deus e do prazer, da alegria que dará ao coração do Deus justo, o Supremo Juiz, de destruir essa cidade, sede desse poder que lá atrás, de certo modo e de muito modo, matou o seu Messias, o seu Filho Jesus. Roma! Chegou a hora da vingança do Senhor. Gente, isso é para nos fazer tremer. E não é para nós ficarmos discutindo. É verdade, é mentira, é a opinião de pastor, é a palavra de Deus que está dizendo. Verso 20. Vamos ao verso 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Alegre-se os céus, veja bem, alegre-se o céu, vós apóstolos e profetas, alegria, Deus quer contagiar os seus apóstolos, profetas e o céu, os seus santos anjos e remidos, para saber, ele já julgou a vossa causa quanto a ela. E eu já falei aqui antes de ler ali, o sangue dos mártires que essa igreja derramou. Eu não tenho ódio dela, tenho até pena desses. E às vezes olho esses homens cheios de poder, vendendo mercadorias de prestígio ao mundo inteiro, sendo ouvidos, respeitados, como se fossem a verdade absoluta. Mas quanto sangue de mártires essa igreja católica tem nos seus ombros. Essa é a realidade. No capítulo 5, 10 e 11, vimos os mártires clamando por justiça. Até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que habitam na terra? É o que os mártires clamam no capítulo 5 de Apocalipse, versos 10 e 11. Aqui vemos o Senhor lhes fazendo justiça quanto a essa prostituta. Deus realmente abomina essa prostituta. Ela é chamada de a grande prostituta, porque em nome de Deus corromperá e tem corrompido todas as dignidades cristãs. Versos 21 e 24 para encerrar a nossa aula de hoje. Diz assim: e um forte anjo. De novo, veja, o capítulo fala de um anjo que tinha grande poder. Agora no final diz: e um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto, será lançada a grande Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros. Nenhum artífice de alguma obra se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz, a candeia, não mais luzirá de ti. E a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Quanto engano, quanta mentira, quanto poder exercido até em nome de Deus. Isso aqui então é terrível. Quanto poder exercido acima de tudo em nome de Deus. Mas havia ali uma verdadeira operação de espíritos enganadores, como em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 diz, Paulo fala a Timóteo, saiba que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E Paulo cita um exemplo, proibindo o casamento. É uma coisa que a Igreja Católica faz aos seus sacerdotes, mas isso é mais abrangente, vai mais longe. Deus abomina aqueles que em seu nome cometem toda a sorte de males, homicídios, injustiças, feitiçarias, etc. Um grande anjo cuja glória enche a terra, vem e anuncia o início. Outro forte anjo vem e anuncia o final. E Deus fala um dos motivos que mais, veja bem, o leva ao Deus soberano a fazer essa justiça terrível, tremenda, tremenda, tremenda. O sangue de apóstolos, de profetas e de quantos foram mortos. Quantos foram? É uma das modalidades de morte por essa igreja. Foram mortos na fogueira, queimados vivos. Como vimos aqui, John Hus, Wycliffe e outros mais. Pois bem, chegou o seu fim.
chegou o fim dessa grande cidade. Essa Roma agora está ardendo em chamas no juízo de Deus. Se você me sentiu bastante exaltado, se eu posso dizer assim, se você me viu, sabe, altamente emocionado, revoltado, imagina, eu sou um simples servo, um homem de 73 anos, um vaso pequeno, fraco e frágil. Agora imagina a revolta, a ira do Deus, como nós lemos na palavra. Não fui eu que disse por mim mesmo, eu li na palavra. A revolta de Deus, a ira de Deus. E a satisfação de Deus ao mesmo tempo, por trazer um grande juízo a esta grande Babilônia. Nós estamos chegando ao fim deste capítulo. Repito que não posso fazer nada a não ser dizer a verdade. Se eu viesse para cá para tapear situações, para apaziguar coisas, esconder verdades, eu não faria essa série de vídeos. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E se Deus abomina esse sistema, eu quero pensar como Ele. Eu quero sentir como Ele. Eu quero a direção dEle na minha vida. Nós vamos, veja bem, na próxima aula, talvez na outra, porque eu vou dar o testemunho que eu falei a vocês. Mas na outra aula, nós vamos ao capítulo 19. E o capítulo 19 vai mesmo encerrar esse sistema iníquo e a grande tribulação. Virá a batalha do Armagedon. No capítulo 19, adianta você, vai surgir o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Lembrem Apocalipse 6, aquele lá de trás, que saiu vitorioso, vencendo e conquistando? Aquele era o anticristo falso. Mas agora vai aparecer aquele que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando já para aqui no nosso estudo, no juízo final. Eu espero você na nossa outra aula, mas também nessa próxima. Eu gostaria que você ouvisse a história que eu vou contar a vocês. Um abraço do tamanho do meu coração, e eu fico, se por um lado fico revoltado de ver as coisas que acontecem, que aconteceram e que acontecerão, eu me alegro no meu coração, porque esse sistema iníquo o Senhor vai destruir. Não brinquemos com Deus. De Deus não se zomba. Uma linguagem mais atual. Com Deus não se brinca. Até a nossa próxima aula. Estamos começando a chegar no final do estudo do Apocalipse. Depois, capítulo 19, 20, juízo final, 21 e 22. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. A terra que está reservada para mim e para você. Nós, os que passamos pela cruz do Calvário. Deus te abençoe. Povo da aliança, em nome de Jesus.